Boa tarde, meus alunos do quinto ano. Vamos de conteúdo novo em História, tá certo? Onde nós iremos falar sobre os primeiros habitantes do Brasil. Quem foram, né, os primeiros habitantes do Brasil? Vejamos aí. Então, vamos lá. Nós temos aqui, né, nessa primeira imagem, várias, né, imagens desses primeiros povos, né, que ocupavam as nossas terras, né, que depois recebeu o nome de Brasil. Então, os primeiros habitantes do Brasil, sem sombras de dúvida, gente, nós sabemos que foram quem? Os indígenas, os índios, muito bem, né? Então, os primeiros contatos que os portugueses, né, quando chegaram aqui, que desembarcaram, eles encontraram os tupis, que eles viviam em aldeias circulares, as casas deles eram construídas com palhas e troncos de árvores, né, e elas eram chamadas de quê? De malocas. Então, o primeiro contato que os povos, né, os nossos colonizadores, os portugueses tiveram contato, foi com o grupo dos tupis, tá certo? Depois nós temos também que os tupis, eles praticavam a caça, a pesca, como todos os índios, né? Plantavam, né, a mandioca, principalmente feijão, milho, abóbora, né? Que eram usados na sua alimentação. Depois também a gente observa nessa primeira parte a questão de que quando caminha, né? Ele escreveu a carta para o rei de Portugal na época, ele descreveu dizendo como eram, né, esses primeiros habitantes, né? E isso já gerou nos portugueses, gente, um certo preconceito com relação aos portugueses, aos indígenas, né? Porque ele disse o quê? Como a gente observa, nós temos aí um trecho, inclusive, que diz a feição deles, né? Eram pardos, né? Meio avermelhados, que eram muito estranho que eles andavam nus, tá certo? Sem cobertura nenhuma. Então, foram alguns dos relatos, né? Que Caminha fez ao rei de Portugal sobre o primeiro contato que os portugueses tiveram com os índios, com os indígenas, tá certo? Então, os nossos primeiros habitantes, né, gente, foram os índios. Aqui nós temos também que no Brasil existiam quatro grupos etnolinguísticos, né? Eles possuem cultura e língua em comum, né? Nós temos o tupi, certo? O Marcrogê ou Tapuia, tá certo? O Aruaque e o Caraíba. São esses quatro grupos etnolinguísticos, tá certo? E aí nós temos também a localização de cada um no nosso Brasil. O Tupi fica mais na região do litoral, na chegada realmente dos portugueses quando desembarcaram no Brasil. Macrogê ou Tapuia na região do Planalto Central. Aruaque fica na Amazônia, região norte. Caraíba também fica na Amazônia, tá certo? Depois nós temos aí abaixo nessa imagem, crianças, a imagem de uma aldeia, né? Aldeia ou taba, é a mesma coisa. É um conjunto de ocas, como você tá vendo, que a oca é o quê, gente? É a casa do índio, é a moradia do índio. Ela é construída de galhos, de árvores e coberta com palha e folhas de palmeira, que é chamada de sapê. A oca nós sabemos que eles utilizam apenas o quê, gente? Para dormir. Lá dentro tem suas redes. Aí, como você pode estar vendo nessa imagem de uma aldeia, né, de uma taba, as ocas, elas ficam em formato circular, né, dos tupis. E aí no centro, gente, eles realizam todos os seus rituais de oferendas, rituais de danças, as suas danças. Os índios, eles gostam muito de cantar, de dançar. A alimentação deles também, eles se alimentam aí fora, tá certo? No meio, no centro. Porque o índio, tudo que ele produz, ele leva aí para o meio, né, da aldeia. E aí onde há a divisão para todos os membros da tribo, certo? Aqui nós temos também, agora, a outra história do descobrimento do Brasil, certo? Porque antes, né, nos nossos livros de história antigamente, há 20 anos atrás, eles colocavam que quem tinha descobrido o Brasil eram os portugueses. Mas não, gente, é um absurdo, parece um absurdo como se coloca, não. Os portugueses, eles não descobriram o Brasil. Quem aqui já habitava, porque para eles terem descoberto não era para ter morar ninguém, mas não. Pelos portugueses, quando eles, né, viram essa terra, foi em 22 de abril de 1500, tá certo? Que data-se a época em que, pela primeira vez, os portugueses avistaram, né, as terras nossa, o Brasil. Mas que essa palavra descobrimento, ela não é usada de uma forma correta. O mais correto seria o quê? A palavra conquista. Porque, na verdade, descobrido, se não havia ninguém morando aqui. Mas nós sabemos que, na verdade, as terras que já existiam aqui eram habitadas pelos indígenas. Então, elas foram conquistadas. A palavra mais correta que o livro coloca é que elas foram conquistadas pelos portugueses, né?
aos indígenas. E isso ocorreu, o primeiro contato dos portugueses com os indígenas em 22 de abril de 1500, inclusive agora, né, no mês de abril, dia 22, faz anos, né, que o Brasil ele foi conquistado, a palavra mais correta, pelos portugueses, certo? Porque até então a gente colocava muito a questão dos portugueses terem descoberto, mas não. A questão do descobrimento fica colocado até aí, como você pode estar vendo, entre aspas. Por quê? Porque já haviam pessoas aqui, que habitavam aqui. Essas imagens aí abaixo está retratando a primeira imagem, está mostrando justo esse primeiro contato dos portugueses com os indígenas. A segunda imagem também está mostrando o meio de transporte utilizado pelos portugueses até chegarem aqui, no caso, as caravelas, tá certo? Foram várias as caravelas que vieram e desembarcaram. Aí você pode estar observando, né, a imagem também dos índios, né, em terra, né, aí do ladinho. Aqui abaixo, aqui dessa outra página, crianças, nós temos que os povos indígenas, eles contribuíram muito para a formação do povo brasileiro. E aí nós temos aí vários utensílios que nós herdamos, né, as armas, instrumentos musicais que nós herdamos da cultura indígena. Nessa primeira imagenzinha aí do lado, a gente está observando as armas que os índios utilizavam. Arco, flecha, tacape, né? Eles utilizavam para caçar, para pescar. Todos esses instrumentos, todas essas armas, elas eram fabricadas diretamente de recursos naturais, né? Da natureza. Que os índios, eles só retiravam da natureza que eles necessitavam para a sua sobrevivência. Nessa segunda imagem aí, no finalzinho, né? Nós temos aí os instrumentos musicais, tá certo? Que são o quê? Os principais. É a flauta, instrumento de sopro, que a flauta, ela atualmente, na nossa sociedade, ela é feita de plástico. Mas nessa época ela era feita de uma madeira, chamada de bambu, certo? Temos também um chocalho, né, que hoje nós chamamos mais de maracá, que é utilizado pelas crianças quando elas são pequenininhas, bebês, né? E o chocalho deles, que você observa a diferença da flauta de hoje, né? Como que é feita de plástico, vocês conhecem uma flauta? E a questão do chocalho, né, o maracá, eles produziam tudo, né, muito natural. Então, toda aldeia indígena, gente, ela tinha um chefe. E esse chefe, né, o homem mais forte, guerreiro, você pode estar vendo aí abaixo, né, no slide, é chamado de cacique. Cacique ou morubixaba, tá certo? O chefe. Esse primeiro imagem aí é o guerreiro, né? E nós temos também essa segunda imagem aí abaixo, né, do nosso slide, que é o chefe religioso, que ele é chamado de pajé ou xamã, certo? Que ele exerce uma grande influência nas pessoas de sua aldeia, a questão de ervas medicinais. Quem orienta as pessoas quanto à cura de suas doenças, né, em uma tribo, em uma aldeia, é o xamã ou pajé, que é essa imagenzinha que a gente pode estar vendo aí abaixo, tá certo? Então, nós temos também aí, nessa imagem abaixo, falando sobre a cultura indígena, né? O ato de dormir em redes, nós herdamos dos índios, como você tá vendo. Não são redes de tecido, são redes feitas mesmo da palha de tucum, de fibras. A oca ou maloca, como é chamada a residência do índio, é uma casa feita de palha, como a gente sabe, né? De tudo retirado da natureza. A oca ele utiliza apenas para dormir, certo? É o nome oca, né? Porque dentro realmente não tem nada, só as redes. Eles usam a oca apenas para dormir. Ou maloca. Temos também os seus armamentos, como a gente acabou de ver, arco e flecha, que eles utilizam para pescar, para caçar. Temos aí abaixo a alimentação do índio, né? Principalmente o milho. Do milho nós sabemos que surgem vários alimentos derivados, como a pamonha, pipoca, canjica, mingau, bolo, correto? Então o milho tem assim uma infinidade de alimentos que nós podemos fazer a partir dele. O cocar, utilizado, né, aqui na sua cabeça, né, para a questão de ornamentação, né, de utensílios dos índios, e a canoa, que é um instrumento utilizado, né, na pesca e também para ele se deslocar de um lugar para o outro. Então você pode estar observando direitinho essas imagens aí para melhor você fixar, correto? Não esqueçam, primeira imagem de um morubixaba ou cacique, que é o chefe, o homem mais forte da tribo, guerreiro. A segunda imagem é o pajé, a pessoa religiosa, ó, quem orienta os índios todos na tribo a fazer o uso das ervas medicinais. Interessante que tanto o pajé quanto o cacique são escolhidos pelas pessoas da aldeia, sendo as pessoas mais velhas, que têm mais experiências, que têm mais conhecimentos, tá certo, gente? Aqui nós temos, para vocês verem, algumas das contribuições indígenas que hoje
fazem-se presente na nossa cultura. Nós temos aí a questão da cerâmica, a arte da cerâmica desenvolvida pelos indígenas. Temos também a questão da cestaria, como você está vendo, o artesanato, a questão que é feito, as cestas, né, arupimbas, né, como eles colocam para peneirar as coisas, jacás, as cestas mesmo, tudo que era feito com essas, a arte da cestaria, com essas fibras, correto? Depois nós temos também aí alguns utensílios dele, as armas, né, como a gente acabou de ver, arco, flecha, lança. Temos também os instrumentos musicais, né, tudo era feito de forma muito natural, chocalho, a flauta. Bem que abaixo, do seu lado esquerdo, bem no cantinho, nós temos aí as cabaças, viu, gente? Imagens de cabaças, utensílios muito utilizados para eles. Da cabaça, eles colocavam água, né, para armazenar água, levar a água lá para a roça, para a agricultura, certo? Quando eles iam para um lugar mais afastado do rio, eles colocavam água dentro da cabaça. Dessa cabaça, quando ele divide, você pode estar vendo aí uma aberta, ela vai formar o quê? A cuia, também muito utilizada por eles, né, pelos indígenas. Aí você tá vendo também, né, a questão da forma que eles mesmos fabricavam seus utensílios para se arrumar, para ficarem mais belos. Eles são muito vaidosos, os índios. Na cabeça utilizam o cocá feito de penas de aves, né, de animais. Não utilizam anéis como hoje nós utilizamos, assim, nem brincos como nós utilizamos, colares assim de prata, bijuteria, né, ou de ouro, certo? Eles não utilizavam. Eles utilizavam todas essas joias confeccionadas por eles mesmos, de penas de animais, de dentes de animais. Eles faziam os pingentes, era de dentes de animais. Os brincos eram pedrinhas, certo? Então, eram sementes. Colares também eram feitos de semente, como você pode estar vendo nessa imagenzinha aí. Então, tudo do índio, eles retiravam da natureza apenas o necessário para a sua sobrevivência. Tudo era feito de forma muito natural. Tudo era construído por eles, correto? Como vocês podem estar vendo aí, a arte de cestaria, certo? A questão da ornamentação, a arte da cerâmica, armas, instrumentos musicais, tudo deles era feito diretamente com recursos retirados da natureza. Nada de moderno como hoje nós sabemos, que hoje nós fazemos os nossos depósitos de plásticos, nossas panelas são de alumínio, e eles não, olha aí. Mas mesmo assim, hoje, na nossa sociedade, nós ainda utilizamos, né, desses instrumentos aí, da arte de cestaria, também da cerâmica, para ornamentação nas nossas residências, nas nossas casas. São uma arte muito bela. Aqui, crianças, nós temos a questão da religião. A religião indígena, ela é politeísta, ou seja, os índios, eles acreditam em vários deuses. O Tupã, tá certo? Você tá vendo aí o raio, o trovão, o Guaraci, que é o sol, o Jaci, que era a lua. Então, eles acreditam em vários deuses. As entidades indígenas. O Tupã, gente, é uma entidade do trovão, certo? Que é o criador do mundo para os indígenas. Jaci é uma entidade da lua, tá certo? Dos amantes, da reprodução. Guaraci é uma entidade do sol, é o protetor dos seres vivos. E aí você tá vendo aí as imagens, né, de Tupã, Guaraci. Aí mais embaixo, aí abaixo, no rodapézinho do nosso slide, nós temos aí os peixes, utilizados muito na alimentação dos índios. Mais abaixo nós temos aí índios caçando, pescando, né, que utilizam arco, flecha, lança, tacape, são os principais armamentos dos índios. Aí abaixo, do ladinho, nós temos aí a pamonha que é um alimento derivado, que é feito a partir do milho. Aí nós temos aí que os índios, eles se alimentavam da coleta desses frutos, né, do caju, da jabuticaba, nós não temos aí, mas a tia tá falando, do abacaxi, que era conhecido como ananás, a macaxeira, né, que a gente come cozida, assada, e também a mandioca, a mandioca a gente faz a farinha branca, faz a farinha de polvo, faz a goma, e o milho, que o milho tem assim uma infinidade, né, de utilidades no nosso dia a dia. Então todos esses hábitos, costumes nós herdamos, nós herdamos da cultura indígena, tá certo? Aí são as contribuições que nós temos hoje na nossa sociedade. Aqui nessa parte nós vamos ver que os índios, eles viviam da caça, né, da pesca.
que eles gostavam muito de estar, ó, se pintando, que para eles fazerem essas pinturas corporais, pintura no corpus, eles não utilizavam de maquiagem moderna, de batons como hoje nós utilizamos, mas eles extraíam esses pigmentos, essas tintas diretamente da natureza. Uma planta muito utilizada que deu, inclusive, origem ao o nome do nosso território, Brasil, é uma árvore chamada de pau-brasil, ela que dá uma cor avermelhada, certo? E eles pegavam essa árvore, esse pigmento e faziam essas pinturas, né? Nos seus rostos, nos seus corpos. Os índios também, eles eram as pessoas que gostavam muito de dançar, certo? Seus rituais, como vocês podem estar vendo essas imagens aí, eles dançavam em forma de círculo, né? De uma roda. E aí eles cantavam, dançavam, usavam seus instrumentos musicais, o maracá e a flauta para cantar e dançar, certo? Eles faziam seus rituais. Sempre no centro, né? No meio da aldeia, no meio da oca. No meio da aldeia, desculpa, a oca eles utilizavam apenas para dormir. Então, tudo isso, o índio, eles faziam essas questões aí. Tudo deles era retirado da natureza. A natureza era tida como uma mãe para eles, tá certo? Eles usavam só o essencial da natureza para a sua sobrevivência. Lá eles caçavam, pescavam e coletavam frutos de que eles necessitavam para se alimentar, tá certo, gente? Aqui nessa outra imagem a gente pode estar observando o quê? Que eles não praticavam comércio. Tudo que eles produziam, né, eles se destinavam ao consumo deles, tá certo? Dividiam tudo era coletivo. E as sociedades indígenas, elas foram se acabando, infelizmente, tá certo? Por que, tia, que elas foram se acabando? Pela questão dos portugueses que matavam muito os indígenas, né? Que eles mataram, né? Traziam doenças, colocavam nos índios. Os índios não conheciam doenças simples como varíola, sarampo, gripe, mas eles não conheciam a forma de cura, então por isso eles morriam. Também a questão é que eles foram muito escravizados pelos portugueses. Até nessa imagenzinha, nessa primeira imagem, vamos ler aqui com a tia acompanhando, ó. Quando os portugueses chegaram no território, que hoje é o Brasil, havia cerca de 4,5 milhões de indígenas. E ao longo desse tempo, infelizmente, grande parte da população indígena ela foi morta. De uma forma brutal mesmo, ou que eles pegaram doenças que os portugueses transmitiam, certo? Foram escravizados. Aí nessa outra imagenzinha abaixo, vamos ver. Muitos indígenas morreram por causa de doenças trazidas pelos portugueses, como a tia acabou de falar. Que doenças, gente? Gripe, sarampo, varíola, tá certo? E outros tornaram também, morreram, né, em virtude dos combates, tá certo? Porque quando os portugueses chegaram aqui, queriam obrigar os índios a viverem que nem eles, né? Que os índios perdessem totalmente a sua identidade, a sua cultura. Como os índios não aceitaram, então tiveram muitos conflitos e por esse motivo muitos morreram. Os índios, gente, eles são tão importantes na nossa cultura, na formação do nosso povo brasileiro, como nós vimos também nos capítulos anteriores, que eles têm um dia muito especial, inclusive é nesse mês. Dia 19 de abril comemora-se o Dia do Índio. Aí abaixo nós temos algumas curiosidades, certo? Que em 5 de dezembro de 1967 foi criado um órgão, né, muito importante para a cultura indígena, que ele é chamado de FUNAI. Significa Fundação Nacional do Índio. É onde nesse órgão tem todos os... Qual é o objetivo da FUNAI? Qual é, gente? Vamos ler esses pontinhos abaixo, é importante. Defender as comunidades indígenas, quer dizer que eles são seres humanos que eles merecem viver, têm o seu direito de viver livre na natureza. Segundo pontinho, despertar o interesse da sociedade, né, pelos indígenas, tá certo? Respeitar. E o terceiro pontinho, o objetivo da FUNAI é fiscalizar e proteger as terras que os índios ocupam, tá certo? Fiscalizar e proteger o direito do índio realmente de viver, certo? Na natureza, livre, certo? Os índios. Então, crianças, esse conteúdo nós temos no nosso livro de história, onde vocês são convidados a lerem, tá certo? Na página 58 a 63. E em seguida vocês façam atividadezinha, é simples, página 64 e 65. Aí aqui nós temos, para finalizar, algumas principais características, né, dos povos indígenas. Os índios, só para a gente relembrar, recapitular ligeirinho, os índios, eles eram nômades, eles viviam se deslocando de um lugar para o outro. Sempre que eles deviam fazer as suas ocas, as suas aldeias, eles tinham que fazer próximos a rios, tá certo? Eles viviam da coleta de frutos, né, diretamente da natureza.
e do cultivo da mandioca e do milho, eles cultivavam, eles plantavam. Depois também tinha divisão de trabalho entre os homens e as mulheres. As mulheres eram responsáveis pelos trabalhos mais fáceis, para plantar, elas eram responsáveis para cuidar dos filhos, para cuidar das casas, das ocas, para fazer aquela divisão, certo? Ali na aldeia de toda a alimentação. E os homens ficavam responsáveis pelo trabalho mais pesado, para a derrubada da floresta para poder fazer o plantio, para a construção das ocas. Eles que eram responsáveis para proteger, defender a aldeia, tá certo? Faziam a guarnição, né, da aldeia. Era responsável para a construção das ocas, para caçar e também para pescar. Depois nós temos dois chefes, principalmente o chefe religioso, que era o pajé, e o chefe guerreiro da tribo, que era o cacique, tá certo? Que tinham todo o respeito, eram as pessoas mais velhas da tribo. Também eles tinham grande conhecimento da natureza, tá certo? De ervas medicinais, para fazer a cura, né, das doenças quando eles adoeciam. E assim tem uma grande diversidade cultural e linguística que muito contribuiu, né, e contribui para a formação do nosso povo brasileiro. Hoje nós sabemos que de tudo que a gente viu aí, tudo nós temos o quê? Muitos hábitos hoje nós temos que nós herdamos da cultura, né, indígena, tá certo? Criança, então, respeitar a cultura indígena, porque foi um dos povos que também formaram o povo brasileiro.